Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, mais uma pergunta aos pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação e será levada ao céu. Lembrando, irmão, que a Torá é um livro escatológico e é impossível entender escatologia sem estudar a Torá, os Salmos e os profetas, ok? O Taná é um livro escatológico. Quando a gente estuda a Torá, logicamente estudamos as festas bíblicas, a gente vê claramente que não existe base nenhuma para o conceito pré-tribulacionista. Muito pelo contrário, a gente vai ver, né, estudando a Torá, os Salmos e os profetas, né, claramente que a igreja passa pela grande tribulação. E essa ideia de céu realmente não existe, ok? Então agora eu vou iniciar a pergunta. Como alguém poderia ser arrebatado antes da grande tribulação se as escrituras afirmam que não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que já morreram no Mashiach, em Cristo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Ao mesmo tempo, na primeira ressurreição, ressuscitarão aqueles que morreram durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Ora, se eles morreram durante a grande tribulação e ressuscitarão na primeira ressurreição, como pode acontecer o arrebatamento antes da grande tribulação? Se não há arrebatamento de vivos sem a ressurreição dos que morreram em Cristo. Lembrando que só existe uma ressurreição para salvos. Esta é a pergunta, irmãos. Ok? Agora eu vou trazer aqui já uma observação. Alguns, né, tentam argumentar, né, sustentando a divisão da primeira ressurreição em etapas, porque é ridículo o pré-tribulacionismo, né? Primeiro eles falavam que era duas vindas, aí começou a ficar muito feio, aí depois eles começaram a falar que é uma vida dividida em duas etapas, né? O pré-tribulacionista não sabe o que fala. Porém, o texto de Apocalipse é claro, esta é a primeira ressurreição. A ressurreição da igreja por etapas não é revelada nas escrituras, não existe na Torá isso, né? Muito pelo contrário, a gente vai ver o apóstolo Shaul Hashali, o apóstolo Paulo, né, ensina que a ressurreição dos que são do Mashiach se dará na volta dele, 1 Coríntios 15, 23. Né? E Yeshua não pode estar incluído nesta primeira ressurreição. Nem esta está dividida em duas partes, três partes. Primeiro, porque não encontramos nenhum versículo sequer que dê base bíblica a essa linha de pensamento. Segundo, porque a ressurreição se dará apenas na vinda do Mashiach. Depois os que são de Yeshua na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. O termo vinda é parousia no grego, né? Isso todo mundo sabe, que significa presença visível e reaparecimento. E sempre se refere à vinda em glória no final da grande tribulação. Shalom, shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. A Torá é santa.